Boa noite! Começamos mais um Papo no Ar aqui, mais uma quarta-feira. Hoje deu fio entupido, não conseguimos ao vivo, mas... Hoje, olha só. Olha só. Olha como tá aqui, florido, cheio de flores. Aqui essas meninas que vieram hoje aqui contemplar o nosso programa. E aquele boa noite a Vilma. Boa noite. A Camila também, boa noite, Camila. Boa noite, Caio. A Cássia, boa noite, Cássia. Boa noite, Caio. E também nós temos aqui a Edilma, não é isso, Edilma? Boa noite, Caio. Vamos embora. Renato Alves, fica à vontade. Eita, que fim, boa noite. Os últimos serão os primeiros, né? Mas tá valendo. Boa noite, galera. Você aí em casa no gravado. Boa noite, Vilma, Camila, Cássia, Edilma, Renatão. Boa noite, Renato Caio. Bezerra. E é isso aí. Vamos botar pra andar. A gente, antes do boa noite, falou bom dia, foi? Boa noite. Antes do boa noite, até tá torta aqui a câmera. Ih, pegou a Alessandra. Antes do boa noite, né? Não era pra dizer que era gravado, pô. Tu faz isso toda vez, né? Ô, véi. É pra enganar o telespectador, pô. Ah, é verdade. É aquele que vai assistir de qualquer jeito Então é depois. isso. Boa noite a você que tá acompanhando o Papo no Agora. Boa noite, Vilma, Camila, Cássia e Edilma. Boa noite, Caio Boa e noite. Renato É Dilma, Alves. viu o nome dela? Edilma, foi o que eu falei. É isso aí, vamos embora. Vamos começar? Bora. Então vamos sim. Antes disso, para ninguém aqui desfalecer sem água, vamos dar aquela velha lembrança, né, do Papo no Ar, tá ali do lado. Alves, por gentileza. Eu traz. estava torcendo Menina, só de sacanagem, eu vou pra trocar receber as logo. ordens pra vocês se preocuparem aí e verem quem é quem mesmo. Só de sacanagem mesmo, fica aí de olho. Vão de quem é achando os quem. presentes aí. Tô achando. Isso aí, amigo secreto, olha. Ano de Natal. Achei! Boa. A felicidade das crianças. Mostra ali pra câmera pra ver se alguém bota água. Êêêê! Agora não tem água. A água vem depois, a gente me ligou pra aquele menino que passa com a Que bicicleta. arretado. Tá certo. Já diferente dos homens, os Não, pais. pode ficar com ela na mão que já passa o menino da bicicleta Que já- pra encher. Ah, tá certo. Ô, Cássia. Já diferente dos pais, os pais sempre ficam fazendo aquela pílula. Caneca não. Eu só lembro do Will do Rafael. O Will do Rafael. Caneca não, pelo amor de Deus. Ele disse que quase quebrou a dele agora. Que ainda mesmo Esse ano ele ainda deu a ganhar, caneca né? ainda. Foi, eu vi. Ele só porque Eu tem vi Deus, a- pai da família, eu não vou quebrar essa caneca. Pois Eu é. tava aqui pensando, quando é que eu vou receber a minha, meu Deus? Porque todo mundo que eu vi aqui no Papo no Ar em casa, recebi uma caneca linda dessa. Agora eu tenho a minha. E ainda tem meu nome. Ai, Show que de coisa bola, é mais personalizado. linda. E Ó, outra, ó, ó. tem um número dos convidados, tá? Olha só, Ah, esse ah, é aqui. o 11º programa com convidado, então ele é totalmente personalizada, Que massa. tá? E outra, hoje vocês estão estreando um programa diferente, com um estúdio diferente, com o rame diferente do microfone, tá tudo funcionando tinindo, entendeu? Só o fio que entupiu, né? Só Aquela o fio hora. que entupiu da internet, né? Mas o pessoal assiste depois. Por favor, por gentileza, Deixa eu peça pegar quem água. assiste, bota o legalzinho, compartilha ao máximo, faça com que a gente chegue em algum lugar um dia, viu? Então assim, gente, Meninas, vocês vão querer água. Eu acho que o rame é do microfone do Renato. tu acha que é do Renato? Deixa eu ver. Tu acha que é do Renato? Quer que Oi. eu tente o meu? Melhorou? Não, Acho que eu acho que é do Renato. Diminui aí o quarto. O segundo. Segundo. Não. Então é dos novos. Hello. Bom, Alô. chiados à parte. Vamos começar o Vamos programa. embora. Vamos embora? Sim, bora trabalhar. Qualquer coisa, tira o chiado, a gente fala mais alto, tu escuta, diz que tá tudo bom, maravilhoso. Vamos na fé? Vamos na fé, vamos na fé. Meninas, eu queria começar o programa conhecendo cada um de vocês, certo? Pois. Peço que seja breve, né? Nós temos 4 meninas no programa, então sejam breves, nada após 1 hora, por favor, menos 59 segundos tá bom. Então, Gente, pra quem conseguiu gravar em 30 Ativem e 20 o- segundos, tá valendo. Ativem aí o Mulher Objetiva aí. olha, eu fui gravar o
horário eleitoral, né? Foi lá gravar. Aí eu tinha três textos, né? Sim. Aí disse, Caio, pega o texto maior, vi lá, disse, pega o texto maior, dá uma lida nele e larga ele pra 40 segundos. Beleza, fiz 28. Eu não consegui, o meu era menor e eu não consegui passar. Fiz 28, aí o Bezerra foi ver assim, Caio, faz essa aqui pra 30, vai ser 10. É porque é o seguinte, ele falou que seriam 29 segundos. Foi. Né? Aí beleza, eu fiz um texto que dava pra falar em 29 segundos. Aí ele leu o texto em 20 quanto? Não, o texto maior? Sim. Não, o texto maior foi 28. Você conseguiu em 28. Em 28. Pronto. E era de 40. Eu acreditando que seria o máximo limite 29. Aí eu fiz aquilo. Do nada, de repente, eu tô lá fazendo alguma coisa que eu não lembro o que é, porque eu tenho problema de memória. Aí vem o Caio, Renato, pelo amor de Deus, aqui acrescenta alguma coisa aí que eu não consigo falar, tá muito rápido. Peraí, pô, explica o que tá acontecendo. Foi preciso o Douglas falar pra mim, traduzir lá, não, porque agora é 40 segundos, não sei o que. Beleza. Então vamos encaixar alguma coisa aqui. O que me revoltou foi que o cabeçudo do Vilar tava lá e não conseguiu colocar 7 segundos no texto que faltava. Bom, ele disse que assim, as pessoas que me antecederam, sem citar nomes, cansaram o cabeção dele. Peraí. A sua caneca Vilar tá aqui. Você faça por onde, viu? Senão você não recebe, não. Custo é cara. Bom, voltando às meninas, começando pela professora Vilma, e de lá vem-se embora até a Dilma aqui. Bom, eu sou, como o Caio mesmo disse, eu sou professora há mais ou menos 27 anos. Licença, professora, sem querer lhe interromper, mas já interrompendo com força, assim, aquela pessoa. Eu sei que tá todo mundo com fome aqui no estúdio, mas vai! Então, eu sou professora, tenho 27 anos de carreira, ou quase, né? Eu não sou tão velha assim, é porque eu comecei nova. Isso, tá? Entendo. Eu sou uma... Entendo. Sou singelamente uma... Sim. Senhorita, não, mas novinha, tá? Muito bem. Glória a Deus. Eu adoro o que eu faço, certo? E eu só entrei nisso para poder mudar o discurso de sala de aula para a prática, que eu sempre comentei com meus alunos. Vá para alguma manifestação, faça alguma coisa. Por que a senhora não começa? Ui, doeu. E aí, o que foi que eu fiz? Vim para cá para honrá-los, mostrar a eles que é possível sair do discurso e vim para a prática. Candidata. E sou candidata a deputada estadual 22.120. Calma aí. 22.120. Show de bola. E a próxima é a Camila. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Eu sou Costa, candidata também a deputada estadual. E sou mãe, né? Tenho 2 bênçãos, uma de 13 e uma de 6 anos. Entrei nessa, na verdade, com o objetivo de permanecer na pauta de acreditar ao presidente Bolsonaro, a verdade é essa. Porque eu nunca gostei de política, a verdade, eu sou bem sincera, nunca gostei. Eu comecei a acompanhar o presidente em 2018, comecei a me interessar a partir dele, né? E daí, que bom. Então, ele desbancou. E eu gosto muito às vezes, de debater, né? Essas coisas de política, porque antigamente o pessoal não gostava de debater, dizer que política e religião não se discute. Discute sim. Calma com a caneca que é nova, tu vai ficar só com a orelha na mão, viu? Calma. Sim. E eu sou prova viva disso, porque eu já briguei com muita gente por causa de política. Mas é pra discutir isso amigavelmente, mulher. Não precisa brigar, não. Não, mas assim, as pessoas que eu discuti, elas não eram mais amigavelmente. Sim. Então, assim... Mas quem era que entrava pro ringue? Era você ou eram as pessoas que vinham querer? As pessoas, porque eles são bem agressivos, né? Ah, entendi. O pessoal do outro lado, eles são bem agressivos. Né? A esquerda é complicado. Eles mesmo. são bem agressivos. Então, assim, eu entrei nessa que nem a professora Vilma falou, para dizer que é possível, sim, mudar o cenário político, né? Não só aqui de Alagoas, mas no Brasil. Glória a Deus. Show. E agora a Cássia, eu tô com a minha cola, viu, gente? Dos nomes. Eu tô com problema de nome, né? Ele tem problema de esquecimento, ele não lembra o que comeu ontem. Eu tenho problema de esquecimento de nome, tu. Meu problema tá aqui. A postura. Pronto, cada um tem um defeito aqui. Mas vamos lá, Cássia.
Sinta-se em casa. Meu nome é Cássia Maria, né? Eu escolhi Maria porque eu não queria nem puxar para o lado da família biológica, nem muito menos para a família do meu esposo, para depois não ficar, porque uns queriam, bota esse no sobrenome, o outro, não, vamos botar o Maria, porque representa todo mundo. É verdade. Mas eu sou Cássia Maria. Também, antes de ser Cássia candidata, gente, eu sou filha de um pernambucano arretado, um baixinho, pense, invocado. Ele é pernambucano, mas ele é naturalizado alagoano, né? E de uma alagoana também bem calma, meu Deus do céu. Eu sou a mistura desses dois. Sou mãe de 2 meninos lindos. Um já tem 27 anos, que é o Mateus, é o meu presente de Deus, o meu primeiro presente de Deus. Também sou mãe do Paulinho, que é o meu caçula, meu orgulho também, meu segundo presente de Deus. Sou casada, sou cristã evangélica e faço não todas as palavras da Camila, porque eu nunca cheguei a discutir, mas o meu entendimento sobre cristão e política é muito lúcido, é muito claro. O cristão tem que entender de política, sim. E eu vou dizer uma frase aqui que eu ouvi da Bárbara, né, do Te Atualizei, que ficou aqui na minha mente. Ou você fala, olha as circunstâncias, primeiro, que nós estamos vivendo, pega o mapa da América do Sul e olha como é que está sendo dominada pela esquerda e o que é o regime de esquerda, já digo assim, o que é a esquerda, que é a mistura ali do comunismo, do socialismo, enfim, um monte de coisa que gerou outras coisas que misericórdia, como o feminismo, com a ideologia de gênero que está dentro do feminismo e outras cositas mais, né, que nós não devemos absorver, porque nos faz mal, né, porque deturpa valores, quebra princípios que são assim essenciais para que a sociedade continue de pé. E eu, como cristã evangélica, como mãe, como esposa, como uma conservadora liberal, eu não podia, gente, ver tudo isso que está acontecendo e ficar calada. Como a Vilma disse aí, que saiu de lá, da zona de conforto dela, para cá, para dar voz a quem disse, por que a senhora não vai lá? Então, assim, é o que eu vejo aqui. Essas mulheres são isso, mulheres corajosas, uma professora, outra empresária, dona de casa, enfim, que saíram das suas zonas de conforto para vir para aqui, porque não aguentavam mais estar de braços cruzados para tudo que está acontecendo. Então, ou a gente faz alguma coisa agora, ou a gente fala de política agora, ou então amanhã não vamos conseguir falar em Deus, professar sequer a nossa fé. Então, sou Cássia Maria, candidata a deputada estadual 22777. Show de bola. Agora, mãe é mãe, né, bicho? Né? Não é, bicho. Eu fico tão orgulhoso quando a minha mãe diz assim, eu tenho um filho bonito, meu filho é lindo. Era. Entendeu? São meus filhos como lindo, bonito, perfeito. O microfone dela, como é que tá, querida? Toda mãe vê o filho lindo, perfeito, bonito, educado, lindo, sabe? Mas Eu é só adoro. os olhos da mãe. Bom, né? Eu acredito nela. Eu também. Acredite. Bom, e agora vamos pra Edilma. Boa noite, Edilma. Muito boa noite. Eu sou Edilma, eu sou sertaneja, Eita. eu sou filha, mãe, conservadora, cristã. Também faço minhas palavras à filha Cássia Maria. Eu entrei nessa também realmente para somar. Eu saí da zona de conforto para também fazer com que a política ela entre nos nossos lares como uma fugiu. Esquenta não, ao vivo é assim. Para realmente me ajuda aí. Entrou como uma forma de uma porta que se abriu. Uma porta. Eu acho que sim, né? Mais ou menos é isso mesmo. Uma porta que se abriu para que meus filhos, as minhas filhas, que eu tenho 2 filhas, diante do cenário que estamos vivendo, ao ponto de ver minhas filhas num ambiente, como todos aqui colocaram, de viver a ideologia de gênero, eu sou contra isso. O aborto, eu sou contra isso. Então, estou me posicionando aqui como cristã
e como filha de Deus, para que venha somar e a gente vê nossos filhos crescendo no futuro aí brilhante. Glória a Deus. Seu número, diga o pessoal já anotar. Sou candidata a deputada estadual, meu número 22200. Eita, é Dilma da Ótica. Então fale. Tá tempo. Volta a fita, vamos lá. E agora com vocês, boa noite, Camila. Boa noite, gente. Eu esqueci de divulgar o meu número. Eu também sou candidata a deputada estadual. Camila 22121. Pronto. 22121. Bom. Bora trabalhar? Bora trabalhar. Nós estamos com alguns problemas técnicos nos microfones. Lembrando que tem microfone novo aqui. Tá voando. Mas a gente chega lá. Ou um dia a gente chega lá. Viu? Renato Alpes, alguma perguntas para as madames? Tem. Vamos começar pela Vilma de novo, né? Tá certo. Você foi a primeira a se apresentar. Então, certo, você é justo. Tô percebendo. Deixa disso, Vilma. Você só não pode falar o que você leu nos comentários aí, tá? Ah, tá. Eu ia falar agora. Não vai. Tá bom. Casa caiu, Batu. Caiu, vou respeitar. Pula pra mim de novo. Toda baixinha é arretada. Vou respeitar. Olha lá. Vilma, você é educadora, né, Vilma? Sou. Comecei com 18... Na verdade, oficialmente com carteira assinada com 18 anos, mas comecei com 16. Fazendo aquelas aulas particulares, né? Eu fazia reforço de Sim, língua reforço, inglesa, é isso que eu quero dizer. né? De língua inglesa, e depois eu passei a trabalhar com uma professora da UNEAL, né? Que antigamente era chamada de FUNESA, e comecei a gostar do embalo, porque eu fazia as correções de prova, fazia prova e fazia material de trabalho. E aí meu professor de ensino médio disse assim: olha, você é muito boa em inglês. Também estudei em escola pública, em escola técnica, tudo pelo Estado. E os professores eram outro nível. Sim. Muito melhor. Fazendo um comparativo daquela época para hoje, diferença é grande, hein? Enorme. Grande não, é enorme. Sabe? The books on the table. Uau. Table. Let's go to start to talk here. Calma, é eu que sei falar. Ok. Calma. Ele sabe falar, ele não sabe interpretar, não. Ah, entendi. É mais ou menos, porque tem uma musiquinha com um negocinho assim, né? Deixa eu falar, professor, traduz não. Eu também sei qual é a tradução. Meu Deus. Ok. Então, o que acontece? Meu professor do ensino médio, ele disse: olha, você é muito boa, quer trabalhar? Eu falei: mas eu não tenho formação ainda. Ele: assim que você entrar na faculdade, você começa a trabalhar comigo. Eu falei: então tá. Passei, comecei a trabalhar, comecei a estudar, e eu entrei na faculdade com 17 anos, por aí. Então, já comecei a trabalhar assim, mas sem poder assinar carteira. Quando eu fiz 18 anos, aí assinado, estou nisso até hoje. E agradeço ao Jean Marcelo, que eu estou nisso há quase 27 anos. Saí da minha carreira de direito para entrar na educação, e a culpa é sua. Show de bola. Que massa. Pelo jeito, os alunos são privilegiados, né? Eu gosto muito do que eu faço. E, assim, eu quero dar a eles as mesmas oportunidades que eu tive. Se eu conseguir chegar onde eu estou, saindo de uma escola pública, de uma comunidade carente, em São Paulo, que é muito pior, eu acho, comparado com o que nós temos aqui, eu acho que eu posso fazer a mesma coisa por eles. E eu instigo eles a buscar. Eu dou opções para eles melhorar e chegar onde eu cheguei. Porque muitos se perdem por conta das companhias, por conta dos amigos, problemas com pai e mãe, dinheiro que falta, alimento que falta. Mas eu digo, isso aí é só uma barreira. E se esforce, procure meios que as portas vão se abrir. E o que eu puder fazer, eu sempre digo, o que eu puder fazer por você, eu faço. E assim, eu estou nisso tem 27 anos já. Eu acredito que, além de professora, principalmente as mulheres, a educadora, eu acho que ela tem também um pouco de psicóloga, né? Não é só psicóloga. É tudo. Não é psicólogo, não. É um monte de profissão
Eu já fui delegada, eu já fui coordenadora, eu já fui psicóloga, eu já fui psiquiatra, eu já fui assistente social, eu já fui policial para investigar, eu já fiz um monte de coisa e eu não ganho para isso, minha gente. Então, você já foi psiquiatra? É quase isso, fazer sessão com 2 pessoas para poder ajudar. Quanto é para consertar os juízos desses 3 aqui? Eu acho que não tem jeito, não. Eu consigo com adolescente, mas assim, depois dos 30 fica ruim. Mas a gente tem mente de adolescente. Ficou pior, porque é aí que eu não consigo mudar mesmo. Eu trabalho, minha gente, eu não faço milagre, não. Eu não tenho o nome de Maria, não. Infelizmente, Renata. Maria, só minha mãe, minha gente. Não, já tinha me condenado antes mesmo. Ouviu, mano? E o que é que você vai trazer para a política? O que é que você pretende? Vai ser baseado... Uma das pautas suas será a educação? Com certeza, porque vivendo no chão da escola, a gente consegue observar algumas carências. Quais, por exemplo? Eu tenho alguns professores monitores que foram aprovados no concurso, mas ainda não foram lotados. Então, é necessário fazer uma fiscalização e exigir que que assumam seus postos. Sim. Tem a questão do material didático. Eu falo isso porque eu escolho um, mas chega outro. Então, por quê? Sim. Porque ninguém sabe responder o porquê você escolhe o livro A e chega o livro D. Então, é muito complicado e a gente faz um embate disso todo santo... Mesmo procurando direção... A desculpa é ver o de cima. Mas como ver o de cima? O que tem nesse esquema? Porque você não consegue usar o livro que você acha que é pertinente, que se adequa ao seu aluno. Sempre vem um livro com cara de São Paulo e Rio. A realidade de Alagoas é outra. Até porque quando está lá, vem questões históricas, culturais de lá. Sim. E a daqui? Quando é que vai ser valorizada? Exatamente. Porque Alagoas, eu não sou alagoana, mas eu me considero. Alagoas tem uma cultura riquíssima e eu não a vejo ser valorizada. Os professores de arte tentam buscar isso, mas o aluno acredita que a internet, o que está no livro, o que vem no módulo, que vem, aquilo ali é verdade. Não, mas a gente tem o folgueiro, tem o reizado, tem a nossa cultura dos quilombolas, tem a nossa cultura indígena. Vamos lá, vamos trabalhar. Não, precisa não. Então você, como deputado estadual, você ia ter o contato diretamente com seus professores das escolas estaduais? Com certeza, eu acho que eu iria ser o Léo de saia, porque eu iria visitar todos os meus colegas de trabalho, iria falar com os meus alunos para falar o que está faltando aqui. Aí eles vão me responder: falta equipamento, professora, falta recurso, falta material, falta banca, falta carteira, falta uma estrutura que o professor possa trazer alguma coisa diferente. Até porque, em off a gente estava conversando a respeito disso, e chegou a internet 5G. Aqui em Alagoas já? Não, ainda não, mas o problema é que tem um projeto. Sim, o projeto chegar. Cadê? A gente vai colocar. Vem pelo. Mas vai chegar. Então, só que aí o que acontece? A escola, ela paga. Mas peraí, para não parecer que o governo federal está falhando. Não está falhando. Mas o Ministério da Comunicação, ele todo o cronograma que ele fez, a agenda dele está cumprindo. O 5G direitinho. Está chegando nos estados. Dentro do cronograma que o Ministério as escolas já pagam pela sua própria internet, mas o Alpes colocou aqui, sim, e está de parabéns pelo adendo que ele deu, mas só para corrigir, o problema não é só o governo federal fazer o papel dele, mas também o estadual está pronto, porque o alicerce quem faz é o estadual. É o estadual. Eu acho que hoje nós temos o grande problema é que a Assembleia Legislativa ela não fiscaliza, não se sabe o que é que tem nos estoques dos armazéns do Estado, isso na educação, na saúde, em qualquer outra área. Né? E não se tem. Às vezes, quando o cara grita, esgoela, a gente mesmo aqui no Papo no Ar, às vezes a gente faz denúncia, a gente grita, esgoela para a Assembleia e ninguém vai lá. Ninguém faz nada, isso é verdade. A não ser que seja uma coisa que dê muito ibope. Aí os caras vão lá e mesmo assim faz uma coisa maquiada, né? Porque se mostrar a realidade, perde aquele cargo que ele tem, aquela mesa diretora, aqueles cargos
comissionados dentro de tudo que é a aparelhagem do Estado, né? Sim. E quer que eu lhe dê um exemplo real a respeito disso? Eu vou tirar porque eu estou nessa escola há 12 anos. Quando chove, é mais dentro do que fora. Então, e é que já se passou por N reformas no telhado. Você já recebeu alguma visita de algum deputado estadual? Fora de época de campanha? Não. Nunca? Nunca. Meu Deus. Aí o que acontece? A estrutura dos banheiros não é tão adequada porque você vive com o cheiro. Então, espera aí. Odor, né? Cheiro é bom. Cheiro é perfume. O odor. Aí você fala, vem cá, não passou pela reforma? Por que está passando por isso? Por que está vazando? Por que entra água? Por que toca fogo na fiação? O ar-condicionado, perfeito. Foi uma coisa boa que chegou. Né? Foi substituído os ventiladores e colocaram ar-condicionado. Tranquilo. Só que a fiação foi feita de tal forma, e eu não vou dizer que foi a culpa dos que fizeram, né, dos técnicos, mas a fiação pega fogo porque cai água dentro. Meu Deus. Não, na época de Natal a gente faz um apanhado geral, faz uma doação geral e diz, vamos enfeitar a escola. Então, a doação é nossa. E, olha, aí outra coisa, nós temos internet, sim, na escola, mas a internet não chega para os alunos, é só para os professores. Eu para a secretaria ou direção. E aí o que acontece? A gente quer inventar uma aula diferente, na sala não tem internet. Eu mesmo cansei de inventar moda, de usar dados móveis para dar uma aula diferente, para preparar uma coisa diferente. Chega lá, não tem. Aí os meus dados não comportam dois turnos de trabalho. Então, ele só funciona bem até um certo momento, depois ele não funciona mais. E agora, a cobrança de você fechar com a sua carga horária é tão grande que é massacrante. Porque você tem que trabalhar das 7 da manhã às 6 da tarde. Eu estou falando do meu horário, tá? E aí eu vejo alguns professores trabalhar de 7 ao meio-dia e 1 hora pegar em outra escola. E ainda tem que dar conta de preparar um relatório, preparar um conteúdo, um programa de aula. E aí o que acontece? Em que horas ele vai fazer isso se ele tem aula se ele tem que dar aula à noite? Ô, Vilma, dá licença, Caio. Não sei se você ia falar alguma coisa, mas eu fiquei curioso, me lembrei agora da propaganda que eu escuto sempre. Como você é professora do município e do estado, eu vejo sempre o prefeito nas propagandas dele falando que ele é o primeiro prefeito do Brasil a pagar os precatórios. Os precatórios do Fundeb. Não sei se é Fundeb, né? É isso. Pronto. Certo dia eu peguei um passageiro e a gente conversando sobre política, e ele desceu o cacete na Sinteal e no prefeito. Dizendo ele que o prefeito faz a propaganda, aquele alardo todo, porém, ele não pagou nem 10% dos precatórios, pelo tempo de serviço, não. Então, eu gostaria de saber de você, como eu tenho mais a proximidade com você, eu não conhecia, ele poderia estar mentindo para mim, se isso é fato mesmo. Olha, realmente... Porque o que é que me chama a atenção? É a propaganda que o prefeito faz, entendeu? Ele faz 50 vezes por dia, passando todas as rádios, que ele é o primeiro prefeito que paga a essa galera. De certa forma, ser o primeiro prefeito... Sim. Realmente, eu acredito que seja, porque até então, alguns colegas meus que moram em outros estados não falaram a respeito disso. Não. Porém, você, para saber quanto você vai receber, foi uma novela. Eu só vim saber quanto que recebi quando caiu na conta, porque eu procurei o Sinteal, que estava me representando. Eu não sou sindicalizada. Desculpem aqui quem gosta, mas os meus colegas trabalham. O rapaz disse que era e disse que depois disso saiu, porque tiveram que acionar outro advogado para poder entrar com outra ação, porque o advogado da Sinteal cobrou um valor a mais ainda. Para você ter uma ideia, eu paguei mais pelo advogado do sindicato do que pela Previdência. Tá, então, assim, eu fiquei revoltada. Pois é. Assim, para que serve o sindicato? Para mim não serviu para muita coisa.
Eu estou em sala de aula ainda, hein? Pelo amor de Deus. Quer dizer, sala de aula não, estou licenciada devido à campanha, mas assim que ela terminar eu volto para a sala. Então, por favor, não me põe numa situação... É uma porcaria, né, velho? É uma... De certa forma... Pode deixar que eu bato. Bata. Se der uma porcaria, uma Só bosta, sabe... É uma bosta do tamanho arrecadar. do mundo, tá? Eu não pago, não. Outra coisa, eu lembro, eu ainda não fazia parte do MBR, não existia a Corda Maceió, mas bem lá, bem antes, estava tendo uma manifestação em frente à Câmara de Vereadores. Não existia Leonardo Dias. Sim. Bolsonaro, a gente estava tentando ver, o Bolsonaro ainda estava tentando fazer campanha, não tinha começado a campanha, estava uma zoada na Câmara de Vereadores de Maceió, por conta de um aumento salarial, alguma coisa desse tipo, era alguma benese dos professores. E aí, uma professora... Foi com o Ruindoso, não foi? Foi com o Ruim. Aí, o Ruim é o antigo prefeito de Maceió, gente. A gente aqui, não que o de hoje seja bom. Não, é tudo igual. O hoje é pior. Aí... Pelo menos os buracos são maiores. São maiores. Mais visíveis. Realmente. Agora caiu do carro. Agora achei o buraco. Eu já desempenei a roda do carro 2 vezes. Tudo dele é grande, né, Dudu? Quer dizer, nem tudo do... Lógico, né? Lógico, nem tudo do JHC é grande, mas eu digo assim, ele gosta de fazer com coisas grandes, né? Cadeira gigante. Cadeira, balanço. Complexo de tamanho. Complexo de tamanho. Mas vamos lá. Lembrando disso, eu tinha uma professora chamada Kátia, eu não lembro o sobrenome dela, e ela me chamou, ela viu na rede social, viu eu batendo em algumas pessoas, aí disse, Caio, tu me ajuda? O que foi, minha filha? Eu disse, olha, tá acontecendo isso aqui, o Citel mas tá naquela enrolada, e pá, vou na hora, tô lá. Você não gosta de encrenca, né? Quando eu tava dentro, que me identifiquei, pra aquela véia sem vergonha do Sinteal. Oi, preste atenção. Ela olhou de cima a baixo, disse, o senhor é o quê? Eu digo, sou eu mesmo, senhora. Aí olhou pra professora e disse, a senhora é lotada aonde? Pegou a escola da professora. Eita, pega. Ela intimidou na minha frente. Eu digo, a senhora não tem vergonha na cara não de intimidar essa professora na minha frente? Vocês são sacanas demais. Eles Sabe uma coisa? Quero falar com a senhora mais não. Pode sair, tá bonito na minha frente. Aí peguei e saí. Aí ela ficou com a cara do tamborete que eu chamei ela, tá ligado? Meu Deus. Tamborete de gandaia. Aí, bicho, fica difícil, irmão. Como é que eu vou respeitar o sindicato hoje no Brasil? Infelizmente, são pouquíssimos, se conta nos dedos aqueles que realmente contam ainda. Ainda dá pra contar. Sério? Ainda dá pra Mas contar. os outros é uma Eu baderna. não acredito. Dá pra Se contar. conta, eu não assim, cabide de em emprego, uma mão você é conta. pra tirar dinheiro do Associação cara, do contribuinte. e sindicato, eu não confio. Não acredito. Em uma mão você tira 2, 3 que ainda Não, você só vale a pena, conta porque o resto. no dedo que o Lula perdeu. É só. Pode ser. Olha, sabe quando foi que eu me descredenciei do sindicato? Já desfiliou. Quando Você ela... ainda lembra? Lembro, Pode ir. Vai. foi justamente no início da campanha do Bolsonaro, Show que de até bola. então eu não conhecia. Mas aí eu passei, como eu ensino, eu comecei a pesquisar a respeito para Seu fazer microfone comparação. Tá no rame, viu? Bezerra. Não, Então tem uma Sim, cigarra deixa. aí. Pode concluir. o que acontece? Eu comecei a pesquisar. E aí eu achava estranho porque a presidente do sindicato dizia uma coisa, Vá, continue. dizia uma coisa e panfletava outra, e chegava na escola dizendo isso, que aquilo, porque era um genocida, um fascista. Eu falei, espera aí, eu estudei história e eu sei o que significa genocídio e sei o que é fascismo. Sim. Mas por que ela bate tanto nele? Aí eu fui pesquisar a respeito dele. E conversava muito com meu irmão. Aí eu falei assim, rapaz, ela não vai falar mal dele não. O que eu puder falar com todo mundo para tirar a filiação, eu vou. Pronto. Foi eu, depois foi mais um, depois foi mais um. Eu não sei que da minha escola, da minha escola, eu tenho consciência de que tem 5 sindicalizados. O restante é tudo pseudo, né? E aí o que acontece? Eu comecei a bater nos 5. Olha, porque faz isso, mas olha o que ele diz. Essa semana, recentemente, no
Acho que foi o governador. Ele disse que ia fazer o pagamento dia 26. A Tampas? Que ia fazer o pagamento na sexta-feira, dia 26, e colocou assim, vamos conseguir fazer o pagamento mesmo que o ICMS tenha reduzido. Aí eu, mas espera aí, tem quem acredite, e foi professor esquerdista, né? Aí eu falei, eu não acredito não que tem quem diga uma bexiga dessa. Aí, como muitos sabem que eu estou em campanha, eu coloquei nos meus status. É só para quem acredita, viu? Porque quem paga o salário dos professores da rede pública, estadual e municipal é o Fundeb. Pronto. Morreu a história. E ninguém comentou mais nada. Aí teve a questão da merenda, que ele vetou o aumento da merenda. Eu peguei e coloquei de novo. Espera aí, vetou, mas olha o quanto que ele já investiu. E cadê a contrapartida do Estado, que há mais de 10 anos que não tem reajuste? É só para poder detonar o meu presidente. Aí, como sabe que não tem um que não fala comigo, porque o meu carro tem um nome bem grande, Bolsonaro. Show. Aí eu falei assim, que eu não quero negócio nem vai pro céu, minha filha. Vamos lá. Camila! Vai lá, Camila. Já falou aqui, uma professora na área da educação, sem ramificação, diz que é bolsonarista por essa mulher tem que chegar lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Professora e candidata, para finalizar. Atenção, fala aí o seu alagoano. número aí. Meu número, 22120, professora Vilma. Vem comigo tentar mudar Alagoas. Show de bola. E agora eu vou anunciar. Ela tem 1,64 m. Já participou mais de 50 lutas, todas por nocaute. Camila! Eu tenho 1,64 não, eu tenho 1,55. Não precisa, minha, foi o salto. Quando eu medi, você tava de salto, rapaz. Esqueceu de tirar. Adiante esse Você ainda teve a sorte de não Você ainda teve a sorte de não ter sido chamada de baixinha. Quem chamou? Eu não sei, mas foi. Não foi ninguém não, aqui não. Foi aqui não. A Camila acha que o telefone, né? O celular dela tá... O meu tava desligado. O microfone tá desligado. É porque ela tá com o telefone na mão, velho. Camila, só voltando. Camila, você teve a sorte de não ter sido chamada de baixinha. Só isso, né? Agora, teve um fofinho aqui que me chamou de baixinha, porreta, alguma coisa do tipo. Não, foi? Chamei? Nem lembro. Não eu lembro, acho que a amnésia... foi. Eu acho que o fofinho aqui sou eu. Fofinho. Olha, Fofinho como eu digo aos meus alunos, eu estou idosa, mas doida ainda não. Acho que a amnésia do Renato deu pra mim. Eu nem lembro. Pô, Camila, quando você quiser falar, fica à vontade, viu? Sim. A que eu escolhi a pauta para falar é uma pauta muito Não, você vai se apresentar, né? Ela já se apresentou. Ah, já? É. Você tá dormindo, velho? Oxi, tá então, igual... é verdade. Faz de novo. É a amnésia do cara mesmo. Renato Bezerra! Bezerra, eu tenho Bezerra, É a sua parentela, Bezerra, e aí? É minha parente, né? Eu só não sei de que lado. É do Lá vô. tamanho do Você pai. Não, do pai, pô. Bezerra é do pai. Não, é da mãe. É da mãe. É. Mas pode ser é da do mesma pai. família. De repente aí, longa, né? Distante. Quem sabe, né? É. E... Camila, queremos saber de você o que a Camila acha que pode fazer, melhorar ou até trazer novas ideias para dentro da Assembleia Legislativa. Fique à vontade. Só não gasta o mesmo tempo que a professora, porque senão a gente vou acaba o bem programa. menos. Não, eu sou muito falando, né? Porque como ela é professora, Professora. entende, Excuse me. Tem assunto. Isso. Mas eu acredito que na Assembleia a gente pode fazer sim a diferença. Tem muita coisa para se fazer, principalmente na questão da educação, como a professora Vilma falou, né, que é uma questão hoje prioritária, né? É base, né? Porque começa do básico, né? Do ensino fundamental. E eu também já estudei, eu só estudei em colégio público, eu sei diferenciar também, né? As escolas de antigamente com as escolas de hoje. Os professores de antigamente com os professores de hoje. Os professores que a gente tinha antes eram realmente professores. Ensinavam matemática, português. E os de hoje é o quê? Os de hoje ensinam ideologia de gênero. O que você pode ser, o que você não... O que você quiser O que a gente ser. vê aí nas redes sociais é que são ativistas, né? Sim, e militantes, né? Militantes, né? São militantes assim, descarados, nem escondem mais.
A verdade é essa. Eu já vi vários casos, né? Principalmente nas redes sociais. Eu nem vejo na mídia, né, convencional, porque a mídia hoje ela é bem militante, né? Eu nem assisto jornal, para ser sincera. Eu assisti a Globo na entrevista do presidente Bolsonaro, porque já tem um tempo que eu não assisto. E eu só assisti por causa dele. Teve que botar 2 bombril na antena, né? Porque mais ninguém tinha usado a TV normal. Não, e detalhe, não pegou o canal na minha casa desse dia. Não pegou de jeito nenhum. Não sei porquê. Não pegou, assisti pelo celular. Foi. Então, assim, o que a gente vê hoje eu tenho o quê? Eu tenho 33 anos. Pensei que tu ia esquecer. Não. Eu tenho o quê? Eu tenho 33 anos. E eu nunca vi na minha vida tanta baderna dentro das salas de aula. Demais. A esculhambação da família, que já passou até dos limites, né? A verdade é essa. Eu sou mãe, eu sou cristã também, evangélica, e eu nunca, na minha vida, pensei em presenciar o que eu presencio hoje. Às vezes eu estou assistindo... Tem até um filme na Netflix, que é um tal de Jurax, eu esqueci o nome do filme. E estava a maior polêmica, dizendo que tinha 2 meninas. Eu acho que eu vi alguma coisa, só não vi o nome do filme. É uma série. Diz o nome não, para ninguém procurar, diz o nome não. Aí, gente, cancela a Netflix, pelo amor de Deus. Então, ou você vigia o seu filho... É melhor vigiar, pô, porque você também cancelar, eu mesmo não posso cancelar, que é minha distração. A Brasil Paralelo. Eu assisto Brasil Paralelo. Eu não sei se lá tem filmes conservadores, tem desenhos para as crianças que não vai você pode deixar o induzir seu ao filho mal. lá sem problema, você está se preocupando com nada, porque realmente é um canal muito bom, uma plataforma muito boa. Uma plataforma muito boa. Eu acompanho eles, então assim, quero muito assistir aquele documentário do que fala da segurança pública, que eu também gosto muito dessa palavra. Muito top. Eu assisti assim por partes, porque eles apresentaram coisas. Eu vou fazer entre animais silvestres, eu vou botar os familiares lá. Então, assim, essa pauta hoje em dia está bem agressiva, né, nas escolas, como eu falei, na família. A deturpação dos valores está assim, escancarada. Hoje eles nem escondem mais o que eles apoiam, né? A verdade é essa. Sim. E eu fico estarrecida, e fico mais ainda estarrecida na questão, e tem deputados na Assembleia aqui que se omitem a isso. São omissos, nem disse se é contra, não disse se é a favor, mas na hora das eleições vai lá pedir seu voto. Sim. Lembrando que se não for votar nem nesse ano, para o ano, caso vocês cheguem com fé em Deus, estejam lá, vocês vão se deparar com um projeto de lei vindo do Executivo, pouca gente está sabendo disso, tá? Da linguagem neutra nas escolas estaduais. Eu vi. Foi vetado lá. Por enquanto. Porque a gente está em período eleitoral, mas... Aí, para não levantar muito fundo, vamos deixar passar o período eleitoral e pode ser que no dia 31, junto com as benesses, ele passe. Mas você já pode se declarar aqui como contra isso aí, né? Eu sou. Com certeza. E ainda faço campanha em sala de aula. Exatamente. Contra total. Eu não sou a favor de nada desse tipo de coisa. Minha gente, eu fui criada na base conservadora mesmo, eu sou radical mesmo. Eu posso ser nova na idade, né? Porque eu não me considero velha. Mas eu sou bem antiga, viu? Os meus a minha formação foi tudo baseado. É porque você tem princípios e valores. Isso eu não vendo. Pois é. Mas aí você pretende trazer esses princípios, valores para a sua carreira política, não é isso? Sim. Em agregar para combater isso, né? É o combate. Isso é a luta do bem, como diz o presidente Bolsonaro, contra o mal. Exatamente. Isso mesmo. E agora nós vamos para Cássia. Simbora. A parte do Senhor, Cássia. A parte do Senhor. Fique à vontade. Cássia, você chegando lá... Vou lhe interromper de novo. Fique de vontade. Camila, por favor, diga aí o número do... É porque ela já disse, da candidata, eu tô passando no direto. final, pô. No final. O meu número é 22121. Camila. De novo. 22121. Só mais uma vez. 22121. Repita. 22121. Bom,
Desculpa, viu, Cássia? Desculpa, viu? Não, tem que divulgar, minha amiga. Então, Cássia, você chegando lá no pleito, vamos lá, dia 1º de janeiro, Cássia diplomada como deputada estadual na Assembleia Legislativa de Alagoas. E aí, Cássia, o que é que a gente pode esperar de você? A primeira coisa é que eu vou ser uma parlamentar, de verdade. Vai parlar. Vem do verbo, vem do verbo, não é do verbo, vem de uma palavra parler, que é francesa, parlamentar, sim, e significa trazendo para a linguagem popular, é falar, é registrar, é dialogar. Parlar, inventar. Parlar. Agora, e agora? Não, Parlar você disse, de onde veio? Agora, não, aí você já está usando o parlar, está dizendo assim, o parler. O parlamentar vem do parler, né, que é francês. Eu não sei se a pronúncia é essa, me perdoe os franceses de plantão, né, sou uma aprendiz. Mas eu sei que quer dizer que você tem que falar, é a sua arma. Você ser parlamentar é você falar, é você legislar, ter a autoridade de legislar, fiscalizar, que é uma das queixas das meninas aqui, eu pontuo isso com toda firmeza, sabe? Fiscalizar, ser de verdade uma parlamentar, criar emendas, projetos de leis, fiscalizar para ver o porquê que não está funcionando aqui, funcionando ali. Ser uma parlamentar de verdade, esse é o primeiro objetivo e é o que o povo espera. E se você espera isso de mim, pode ter certeza que vai ter, viu? Você vai ouvir falar muito de Cássia Maria, mas muito mesmo, mas de uma forma boa, fazendo o serviço, o dever de casa, que não estão fazendo. Então, a primeira coisa que vão esperar é isso. Alisar, também não. Agora, sim, fazer o que não devo, também não. Mas defender os meus princípios, que são inegociáveis, defender a família. Defender a família é você não aceitar uma linguagem neutra. Porque essa balela de dizer que é por causa de uma minoria... Essa é minha amiga. É uma confusão para uma outra minoria. Por exemplo, surdos. Né? Totalmente contraditório. Totalmente. Pelo amor de Deus, quem defende uma linguagem neutra é como se não estudasse. Não sabe o básico. É um perverso dialeto. Exatamente. Para confundir realmente uma minoria, como surdos, como autistas, como crianças que têm, ou adultos que têm TDAH. Então, assim... isso é uma coisa assim que todo mundo, no final das contas. Só sabe quem realmente passa por isso. Eu tenho pessoas na família, eu conheço pessoas, a dificuldade já de se deparar assim com a vida e ser independente na vida. Aí ainda vem uma chuva dessa de confusão, aí vem dizer que isso é para defender a minoria, uma minoria que, graças a Deus, assim, está inteira, pode trabalhar, pode fazer o que quiser, é livre. Não vem me dizer que não é livre, não, porque nós somos livres. Amém. Agora, o que eu não posso é usar o que eu gosto, assim, na minha vida íntima e expor isso como se isso fosse a minha profissão, como se isso fosse fazer o diferencial na minha profissão. Não. Você tem que separar as coisas. O profissionalismo, você tem que ser profissional naquilo. E a tua vida íntima, o que você quer da tua vida, é com você, aonde você quiser ali, entendeu? Respeitando o direito de ir e vir. O problema aqui não é preconceito, o problema aqui não é ser ultrapassado, o problema aqui é que querem empurrar na nossa goela abaixo uma ideologia macabra que vem sorrateiramente, que já tem tentáculos assim na educação há muito tempo e querem que a gente engula. De jeito nenhum. Existem mães, existem pais que têm coragem para dizer não. Viu? Nós estamos aqui para representar as famílias cristãs, as famílias que têm princípios, as famílias que sabem criar os seus filhos para ser independentes nessa vida e não para ter a cabeça distorcida com ideologias que lá na frente a gente vê os frutos muito bem e só sobra para aqui, ó, para a mãe. Não é lá não que vai dar solução, filho, não. É a gente que segura. Não é a Assembleia, nem o Congresso, não. De jeito nenhum, é a gente que segura o trampo, das confusão de mente, de não saber, pelo amor de Deus, gente. Fica preocupado aqui porque o Bezerra consegue lembrar do todos. Aí agora se é do todos, vai ser aí já pensou? Terrível, a gente fica aqui em pânico. Vai confundir a mente do Bezerra. Então, primeiro isso e depois, assim, eu tenho... Chegou agora, vai confundir a mente do Bezerra, ela confirmou. A minha mente já é confusa, pelo amor de Deus. Foi não, Bezerra. Foi não. Eu sou confuso de nascença. Então, em primeiro lugar, vai ter uma parlamentar bem ativa. Dela, não?
Tá não, Ela né? desligou, tá não? bom. Você não desligou, não? Mas tem uma coisa que eu gostaria de pontuar. Fica à vontade. Como eu ensino redação para o Enem, eu estava observando uma nota que saiu... Deus o livre, fazer um texto perto de tu. que saiu uma nota no jornal dizendo que de uma turma que foi inscrita, 63% foi reprovada porque usou a linguagem neutra. Né? E aí eu pergunto para você, os professores dessas escolas, sabendo que a linguagem neutra não funciona, porque pelo amor de Deus, na academia a gente estuda a origem da palavra, a origem de tudo que possa utilizar, os seus significados, e a gente sabe que esse pronome ele já é neutro quando você usa o este, o todos, né? Sim. E aí o que acontece? E você não pode classificar uma palavra como feminina ou masculina sem o artigo. Então, é o artigo que determina, porque se for assim, eu teria que falar o motorista, né? Ou motoriste, e isso não existe. Motorista. Ele motorista. É insano, é uma coisa insano. É insano, intragável. Não dá ideia, não, porque se alguém assistir o vídeo, vai... Não dá para digerir, né? De jeito nenhum. E aí o que acontece? Eu digo aos meus alunos, a linguagem neutra, me perdoe quem pensa o contrário, porque eu tenho o direito de respeitar o que você acredita, mas você tem a obrigação de também me respeitar. Exatamente. É o seguinte, quem usa a linguagem neutra ou é idiota ou está para ser. Porque não tem outra. E aí eu machucou lá, viu? E aí o que acontece? Eu sou a Bolsonaro de calças, de saia, porque eu não... Eu só me lembro da Joyce, pelo amor de Deus. Não, mas sabe por quê? Agora tem um detalhe, eu sou muito antes dela. Eu consegui ler, tá? É porque terminou. Não, e a questão é justamente essa. Eu não, de longe, eu lembro a Peppa, porque primeiro, eu acho que antes dela pensar em ser alguma coisa, eu já era professora. Isso era do jeito que eu sou aqui. Né, a Peppa? É, a Peppa. E aí o que acontece? Eu sou desse jeito que você está vendo aqui, da minha forma de falar, da minha forma de comportar-me, as minhas opiniões, eu exponho e argumento, muito que é o bem. né? Desde quando eu comecei a minha carreira. E aí eu passo isso para os alunos. Olha, você só vem discutir comigo se você tiver argumento para me convencer de que você está certo. Se não estiver, eu provo para você que você está errado. E assim eu fiz. Tanto é que uma turma inteira era a favor do aborto. Quando eu fui pontuando, né, o porquê eu era contra o aborto, sim, e fui fazendo aquelas perguntas lógicas. Você vai à igreja? Vou. Você acredita em Deus? Acredito. Você se acha cristão? Acho. O que diz na Bíblia? Se você conhece, você sabe que é não matarás. Não matarás. E aí você está matando um inocente que não pode se defender. Se fosse você que tivesse que ser morto, como é que seria? Sim. Nossa, foi unânime. A turma inteira falou assim, não, professora, realmente. Eu falei, e agora vamos ver os pontos reais de ser contra o aborto. Eu fui colocando algumas coisas, pontuando nos quadros, nos programas sociais, para evitar uma gravidez indesejada. E aí o que acontece? A questão do preconceito, do machismo. Porque, querendo ou não, tem aquela piadinha, né? Se um homem pega todas, é o quê? Eles mesmos responderam. Mas se uma mulher pega todos, é o quê? Mais ou menos isso que foi dito na sala. Então, eles mesmos se reconheceram nesse mesmo discurso como uma pessoa... Não, realmente faz sentido. Professora, eu mudei de ideia. Posso mudar? Pode, então vamos mudar aqui o contexto. Ele falou assim, professora, a gente tem que saber bem o conteúdo para poder convencer alguém, não é? É assim, eu falei, é assim que funciona. Os malfeitores se permanecem no poder por vários e vários anos. Aí o que acontece? Eu vejo muitos falando publicamente com aquela lábia demoníaca, convencendo todo mundo, porque eles têm argumento para convencer. Sim. Mas a pessoa tem que conhecer o assunto para ter um argumento contrário. Fazer o contraponto. Porque isso. É uma das coisas assim que... Tem projetos? Tenho. Em primeiro lugar, eu quero ser parlamentar de verdade, fiscalizar, e em cima de órgãos estaduais, principalmente assim na área da saúde. Gente, porque assim não me cabe na cabeça. Eu tenho passado por algo assim recentemente. Você precisa de um exame, que se você fazer aquele exame, é primordial para combater um câncer que está se iniciando.
Aí você vai procurar o Estado para fazer esse exame, aí o Estado vai dizer espere. Mas, e você espera 1 ano e 6 meses. Não faça isso com os deputados vereadores. As associações deles, Cássia. E cada funcionar. Para que associação, Cássia? Tem que funcionar, meu filho. Se a saúde do município do estado funcionar, para que associação, Cássia? Instituto, Cássia. Os benditos institutos. Não faça isso com os coitados. As ONGs dos deputados e dos vereadores, Cássia. Eu falando para o meu marido que um dos projetos era criar uma fundação de ajuda, né, às pessoas assim menos favorecidas, as pessoas assim que e não era nem para dar alguma coisa nesse nível, é porque assim você você vai ser mais uma, né? Não, aí ele falou assim, você sabia que é isso que eles fazem? Isso é a troca de fazer. Não, troca. Pelo amor de Deus. É assim que você amarra. Meu Jesus Cristo, mas olha aí como é que é a podridão da política, né? Mas acontece que essas pessoas não são atendidas de verdade. Porque essas fundações, eu acho que elas só são bem eminentes assim na época de campanha. Porque eu mesmo não conheço nenhuma onde eu posso ir lá, mas não faz o que precisa ser feito. São ativas o ano todo. São ativas. Pois, meu filho, chegando lá, eu vou ser um calo, viu? Eu vou ser, um calo não, uma pedra. Pois é. Você é um Caio. No sapato de um bocado de gente, viu? Porque não existe. Na verdade, mas, Cássia, falando sobre isso da saúde, como é a questão da saúde pública, ela funciona. O problema é a falta de fiscalização. Exatamente. Ela só funciona para alguns, né? Funciona para alguns, mas não para os outros. As indicações. Gente, mas vamos lá. Eu estava com uma pessoa que estava precisando de uma UTI no HGE, alguns meses atrás. Saí ligando para amigos, deputados, vereadores, para ver. Porque assim, os meros mortais não tinha mais para onde ir. Aí vamos ver se a galera do degrau acima resolve. E, para não nossa surpresa, só vinha para se a ordem viesse dos amigos do rei ou do bobo da corte. Tirando isso, ninguém ia pra UTI. Isso é um absurdo. Vocês estão vendo aí? Olha, este ano é o ano em que nós temos a oportunidade de limpar, vou mudar de palavra, renovar a Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Senado e Câmara dos Deputados Federais. O quanto é importante pessoas de confiança, pessoas de verdade, políticos de verdade, que façam uma política de verdade, que tenham um compromisso com a verdade, tanto para melhorar o Estado, como para alinhar ao governo federal aquilo que o presidente já está fazendo e tem que dar continuidade. E todos nós vimos a dificuldade dele com relação a aprovar leis, o quanto foi difícil não ter um Senado de 81 senadores, apenas 5 apoiar o nosso presidente, e a gente sabe o quanto isso é importante para se prosseguir o projeto que ele chegou ali para executar. Então, assim, pelo amor de Deus, vocês têm uma oportunidade de ouro. Por exemplo, aqui mesmo tem 4 mulheres na área da educação. A Edilma vai falar daqui a pouco que a área ela é empresária, donas de casa. E tem tantos outros. O PL tem 25 ao todo. São 8 mulheres e são 17 homens. Caio Fragoso é um dos candidatos a deputado estadual. E todo mundo está vendo aí que menino, né? Jovem, né? Atuante. Atuante, engajado, e né? engajado. Você tá dizendo que eu tava acabadinho aí, ó. Meia-noite. Então, assim, não é falta. Quem eu vou votar? Gente, opções, se você quiser colocar os 25 lá, você coloca. É opções tem. Entendeu? Então, presta atenção em quem vai votar. Eu estou aqui, principalmente, falei até com o Renato em off, uma das coisas que eu gostaria de falar era o cristão e o envolvimento dele com a política. Que tem gente que diz que cristão não pode se envolver na política. Isso é balela. O cristão que ele deve se envolver. O cristão tem que se envolver, tem que ter conhecimento de política, sim, até porque a palavra de Deus diz que o povo dele pereceu por falta de conhecimento. Então, assim, não é só conhecimento espiritual. A Bíblia alimenta a alma, ela aproxima o espírito do Espírito de Deus, mas a carne, ela precisa de conhecimento para não andar erroneamente em lugares
que a gente, como cidadão de bem, não pode andar e nem tomar atitudes que não devem tomar. E para isso é preciso de conhecimento. O povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Nós somos cidadãos dos céus? Sim. Mas somos cidadãos desta terra? Sim, porque nós estamos aqui, nós comemos aqui, nós vivemos aqui. Enquanto vivermos aqui, como cidadão dos céus, nós temos dupla nacionalidade e obrigação de 2 vezes mais votar certo, tomar atitudes certas, defender o que é certo. O cristão tem que se envolver com política e ter conhecimento das coisas assim. Acorda, crente. Show de bola. Show de bola. Agora finalize com o seu número. Meu número é... Cássia Maria, pronto. Cássia Maria, para deputada estadual, 22777, Alagoas em um rumo novo, gente, em Deus, pela pátria e família. Amém. Gente, eu queria pontuar só 2 coisas aqui. Uma Dilma, Espúgio já falava em 1786, para quem não conhece Espúgio, pode ir lá no Google, foi um avivalista muito top do tempo dele, homem extraordinariamente fora de série. Fora de série. Não tem palavras que eu possa colocar aqui, Spurgeon, correlacionado à nossa fé. É conhecido como príncipe dos pregadores. E Spurgeon, eu me arrepio todinho. O Spurgeon falava que só os tolos dizem que política e religião não se conversa. Por não discutir isso, é por isso que nós temos falsos profetas e políticos ladrões. Exatamente. Né? E Cássia, pode ter certeza, se não der certo esse negócio de deputada, a igreja te espera, viu? Glória! Da igreja do Senhor. Gente, eu congreguei, eu como igreja do Senhor, eu fui igreja do Senhor por 30 anos na Assembleia de Deus e hoje eu sou igreja do Senhor na Igreja Batista El Shaddai. Meu pastor é o pastor Múcio, o pastor Murilo, e é uma igreja assim comprometidíssima com a palavra de Deus. Eu tenho um ministério, eu sou voltada para pessoas assim que também moram em situação de rua, como eu falei, assim, pessoas que não têm uma orientação, porque assim, tem um ministério lá na igreja que eu fiz parte, que é o Mãos Estendidas, e a gente ia todo final de semana. É um ministério assim muito sério, tem uma preparação muito grande, é muito árdua, mas é gratificante porque a gente leva o alimento espiritual e o alimento material. Mas convivendo com essas pessoas, pelo menos no final de semana, a gente vê que a necessidade deles é muito mais do que pão, sabe? É de oração, muitas vezes só de uma palavra, de um norte, de encontrar alguém que está procurando, mas não sabe para onde ir. Então tem que ter, sim, um local de assistência para essas pessoas, entendeu? Sim. Não é para finalidade de voto, não, Show filho. de bola. Aqui, passando agora para Edilma, antes de passar, só, Cássia, só uma observação. Dia de domingo, eu acompanhava um grupo que é até diferente da nossa religião. A maioria era espírita, tinha pessoas agnósticas e tinha pessoas evangélicas, no caso era eu, minha irmã, minha mãe, meu padrasto também ia, e a gente acompanhava todo domingo, a gente saía cedo de casa para fazer o café da manhã dos moradores de rua. E aí, eu ouvi, eu sempre chego, não hoje, mas normalmente eu sempre chego cedo. Sim. E aí, eu cheguei bem antes da hora. Eu disse, cara, eu tenho que Faz um bocado de dia já que não chega. Das vezes que eu acompanhei... Mais ou menos a segunda vez que eu tava indo. Então a primeira vez eu fiquei maravilhado. E na segunda vez que eu tava indo, cara, eu tenho que chegar mais cedo pra saber se esse negócio é combinado. Porque foi tão bom. Foi tão top. É maravilhoso. Vou chegar antes. Como quem não quer nada. O lugar era diferente que eu tava indo. Né? Ninguém tinha me visto no dia anterior, na semana anterior, era em outro local. E eu disse, peraí, eu tenho que ver o que é que esses caras querem. Eu parei o carro longe, vim, fiquei na praça. Aí o cara chegou e fez assim, que horas aí? Aí eu falei, tal hora. Chega já. Chega já o quê, irmão? Eu tô dando desentendido, né? Disse, não, café da manhã chega já. Aí eu disse, e aí, é legal? Ele disse, eu não venho nem pela comida, é pela oração. Caio, eu preciso te interromper. Aí eu já cheguei em casa em dias assim, a gente vem com uma lista dos nomes. E assim, de se derramar nos pés do Senhor e chorar, porque você dá comida e a pessoa... Eu tive, né, algumas experiências assim, da pessoa agarrar assim, e eu agachar junto com ela e dizer assim, eu troco a comida por uma coisa... Que você faça alguma coisa para que, quando eu acordar amanhã, eu não sinta mais o desejo de me drogar.
eu não faça mais isso. E você pegar na mão ali, ver a necessidade ali, você orar e você crer que o Senhor pode fazer. Mas você também entender que aquela pessoa precisa de um acompanhamento. Porque você está ali, você aperta a mão, você abraça. Antes da pandemia, eu estava no Ministério Monte Estendida. Depois da pandemia, ficou mais restrito com assim, aproximação. Em janeiro, agora, eu me afastei porque tem que me engajar melhor e a gente tem que fazer a obra de Deus com qualidade. Isso. Porque o Senhor, Ele é perfeito e a Ele nós temos que dar o nosso melhor. Então, como não dava para dar, então eu disse, não, eu vou dar um tempinho, depois eu volto. Mas é muito emocionante. Eles já esperarem, sabe, por uma palavra, por um afeto, por uma direção, por uma oração. Muitos que ali estão em situação de rua, eles são afastados do Evangelho, sabe? Eu passei o Dia dos Pais fazendo isso, cara, e foi um dos melhores Dias dos Pais que eu já tive em toda a minha vida. Mas a questão, né? Quando você se doa para o próximo, o retorno é outro. É tremendo. Mas, adiantando o programa, por último, mas não tão menos importante, certo? Não a loira. Foi mal. Você, professora, por favor, ensina o Caio como é que fala. Não ensina a falar não. Ele já disse que se fizer um texto ele fica reprovado. Não menos importante. Ele quis enfeitar e estragou a frase. Agora melhorou. Assim, agora melhorou. Você tá assim. A minha esposa falou, faça um carinho em mim, vem cá. Eu sou assim, bicho. Eu sou assim. Eu sou meio que ogro. Olha, né? Vou colocar você na escola de novo. Vou trazer você para a escola de novo. Vamos lá. Dilma, empresária forte. O povo tá tendo uma nova visão por causa da Dilma, viu, gente? Ela é dona de uma ótica. Lembrando que é lá que eu vou fazer o carnê da Magazine Luiza. Tá? É aquele carnê gostosinho. A América diz que eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada além de um palmo. Viu? É por isso que eu não leio. Eu fico bem assim, ó. É por isso que você tem a cola na mão, é? É. Ah, tá. Ei, mas vou fazer um prego lá mesmo. 120 direitinho que eu pago. Agora de 120. Só com a entrada. Oxe, eu não entrei na loja não pra fazer. Oxe! Já deu a entrada, né? Já deu a entrada. Já deu a entrada. Essa é boa. Já deu a entrada. Dilma, conta mais pra nós com relação ao dia 1º de janeiro. E Dilma chegando lá, qual é a visão que a gente pode ter? Eu faço as palavras da nossa amiga aqui, Cássia, uma parlamentar de verdade. No dia 1º, nós temos que chegar lá diferente. Diferente dos gente, eu estou nervosa. Eu estou preocupada porque minha filha está em casa, meu esposo já disse que ela está acordada, está querendo mamar, e eu fico desnorteada. Mas, enfim, é fazer o diferencial mesmo. É fazer tudo aquilo que é necessário para uma nova gestão, um novo governo, uma Alagoas diferente, um país diferente. E um comércio diferente. Pelo que você, o seu ramo, né? Você como empresário, eu acho que você vai ter vários projetos aí que vão beneficiar o centro da capital, o centro do interior também, né? Eu acho que vai vir alguns projetos seus, né? Como você como empresário tem uma visão ampla para a coisa, né? Sim, é necessário. Inclusive, hoje eu fiz até uma matéria lá, eu fiz uma gravação, eu mandei até para o Caio, você vai conseguir... A matéria não vai conseguir ir pro ar, gente, porque teve um problemazinho no áudio da matéria, mas a matéria, ela abraçava com relação às obras faraônicas, inacabáveis do nosso centro, e quando acaba, já tá podre de novo. Então... Dilma, fica à vontade. Esse projeto da revitalização do centro já vem... Eu tenho 10 anos... que tem 20 anos ainda não vi terminar. Eu tenho 10 anos de ótica. Já que eu lembrei da Cátia Bosta, quando ela passou por mim, ela parou comigo, carro a carro, ela disse, você vai votar em mim? Eu disse, eu sou doida? Aí ela brilhou o sonho assim. Eu digo, se for brincar, pelo menos avise. Por excesso eu não esperava, ela disse. Fica à vontade. Então, eu tenho 10 anos já de ótica lá no centro. Já tive 5 lojas, eu só tenho uma. Fui fechando já exatamente por conta da pandemia, não tinha etc, demanda, etc. Né? A demanda vai diminuindo no centro. O fluxo diminuiu justamente por conta dessa falta de organização do centro, do comércio. E nós já nos reuníamos antes, os lojistas. Há 4 anos a gente vem fazendo esse trabalho,
de reunir, de fazer projeto. Você faz parte de alguma associação? Da Associação do Comércio mesmo. E aí, representa você? É muito... Mesmo que nada. É mesmo que nada. Não chega junto, não chega junto. Pronto. Sim. Então, nós mesmos, lojistas, nos reuníamos uma vez por mês e sentávamos, colocávamos a pauta. A situação que estava no nosso trecho. A minha loja fica ali na Rua Boa Vista. E tem uma Silvânia, que é também da Ótica Boa Vista. Ela foi uma das enfrentantes que chegava, que reunia o povo, reunia os lojistas, para a gente debater e conseguir fazer a revitalização ali desse trecho. E a luta foi grande. Inclusive, o vereador Chico Filho também passou a sentar conosco, a ver o projeto e levar ver as demandas e levar a pauta para ver se conseguia a verba, né, o recurso para revitalizar. Enfim, fazer tanto a revitalização ali, somente o nosso trecho. Então, fomos contemplados com os 5 milhões. Esses 5 milhões não foi o centro, as 3 ruas, como está na informação do projeto, mas eram os 5 milhões somente para o nosso trecho. Então, acabou que entrou também o prefeito, o vice-prefeito da época, o Ronaldo Lessa. Ele também ampliou o projeto, a acessibilidade, e também a Rua das Árvores, e também a Rua da Alegria. E, com certeza, 5 milhões para fazer tudo isso não vai ser suficiente. Não foi boa esse ano. Aí o milho Mas não isso cresceu. aí foi para esse ano? Então, era para o ano passado. Eles deram um prazo de 30 dias para revitalizar a área da Alegria. Já se for na mesma pegada que vai lá na ciclovia... Um ano. Teve até a entrevista do rapaz, né, da pessoa que tem loja, que é empresário ali naquele segmento, naquela rua ali, da Rua da Alegria. É o prefeito. Você viu como está? A situação terrível. Contrário do trilho do bonde, pô. Enfim. Vai pegar o IFAM, acabou. A rua se mude, minha filha. Enfim, o fluxo realmente reduziu a economia, baixou muito. Por conta de uma rua, todas as lojas também estão sofrendo com isso. Então, a situação realmente é muito precária. É importante ali para a movimentação de carros, é uma saída, porque, infelizmente, a Rua das Árvores não comporta mais o acesso. É uma rua bastante antiga, tem aquelas árvores lá que deixa também mais estreito ainda o corredor. As árvores, por incrível que pareça, é patrimônio. Não pode ser retirado igual a Não pode. Bicho, mas todo mundo fica torcendo para as árvores cair quando chove, porque para ver se melhora. É igual a árvore que tem na Praça do Centenário. Ela tem 130 anos. É oca, mas não cai. Cai os galhos. Mas porque Deus é bom. Deus é bom. Agora, é assim, gente, quando eu falo isso, tá? Não se assuste, não é contra a natureza, não. É porque realmente é uma deficiência. Teria como ter um ambiente melhor. E outra coisa, o ser humano sem a natureza, ele vira um animal eletrônico, podemos dizer assim, né? A natureza é muito importante para a parte psicológica do homem, a calma, traz aquela calma, traz aquele convívio com a natureza. Bicho, mas tem que ser uma coisa organizada e desorganizada, porque as raízes quebram o asfalto, quebram as calçadas, acessibilidade zero. E a gente não tem um parlamentar para fazer aquilo. Fiscalizar, né? Exatamente, fazer o dever do parlamento. É um centro numa capital, gente. A gente não tá falando daquele interior encostado quase, ou é o mar, ou é o rio. Não é, a gente tá numa capital. E o potencial que tem. O comércio, né? O comércio, né? Na cultura. Exatamente. E a revitalização do centro, organizando ali, imagine como não vai aumentar o fluxo de até turistas mesmo. Os visitantes, eles não, antes, logo, acho que há 10 anos, eu já presenciei muito os turistas ali. Hoje não vejo mais, porque está desorganizado, está abandonado. Então, assim, quem tinha 2, 3, 4 lojas, não tem mais, fechou e só tem um. Está sobrevivendo, na verdade. Os próprios guias, as empresas de turismo, eles não levam, não tem atrativo nenhum. Não levam. O que é que eles vão... Pô, vou levar, o turista está pagando caro para estar aqui em Maceió, eu vou levar ele ali para o centro para ver lixo, para ver obras inacabadas, buracos, risco total. De assalto. O mercado público, museu não funciona. Não. O mercado público que era para ser uma maravilha, é uma nojeira. É que o museu começa pelo prédio.
E vocês podem perceber, observaram essas enchentes aí, como ficou caótica ali o centro, não, o mercado, o pessoal que sobrevive, né, daquele comércio, a situação terrível. E ficou... O peixe já pulava certo, o cara já fazia ali, ó. E já dava gente, tem vídeos, tinha muita gente. Muita gente circulando. Então, saneamento... Eu fui lá, você viu lá? Eu fui. Pé de pato. Fui de pé de pato, snorkel, o órgão de mergulho, touca. Eu tava produzido. Tem uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. Dizer? Tá ligado? Tá ligado. Tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. É o seguinte, quando eu cheguei aqui em Alagoas, eu viajava de trem. E era um passeio gostoso. E aí o que acontece? Depois de alguns, vou chamar de acidentes naturais, ninguém se preocupou em revitalizar a linha férrea. E é um passeio que chamava... Eu lembro que eu vinha de Arapiraca para vir visitar a minha avó e fazia questão de ir de Maceió para Lourenço para visitá-la. E aí, quando eu chegava... Eu fazia bebedouro Lourenço com meu avô. Pois é, aí o que acontece? Em Arapiraca, você tem toda uma estrutura férrea que poderia muito bem, se houvesse investimento, já que ela é federal, se houvesse investimento, vontade política, por que não interligar e puxar o turismo para o interior, já que no interior tem festas, tem vaquejada, tem dança, tem cultura, tem tudo, tem festivais. Festival do inverno. Por que não? Porque criar festivais. Maravilha que é frio, tem um festival. Pois é, tem Mar Vermelho, tem festas lindas que dá para fazer esse translado, vou chamar de translado, mas eu sei que a palavra não é essa. Dá para fazer esse passeio turístico, porque a pessoa ia visitando. Mas deixa eu só dar um adendo na questão de Maceió em si, tá? O Ramizinho, rápido. E assim, o que está acontecendo? E hoje em Maceió nós temos um problema, né? Nós temos o problema dos bairros em afundamento, por onde passa os trilhos dos trens. Lembrando que hoje a gente usa o VLT, não usa mais o trem de viagem, nem o trem de carga, não passa. Porém, existe existe um processo contra a mineradora Braskem, no qual a CPTU pede que o ressarcimento dela seja feito uma nova linha, subindo pela Jaqueira e descendo a Fernandes Lima. Que esse projeto é bastante antigo, que era o trem desde a época do Cisso. Cadê o Cisso? Tem mostrado sumido? Sei, lembro. Então, desde a época do Cisso, não, e o engraçado é que eu ficava na expectativa de ser expulsa da escola. Como é que vai sair se no lugar do trem colocaram uma ciclovia que nunca sai de papel? Tira aquela bexiga. Cara, eu fiquei doente com aquilo ali. Doente. Que iria beneficiar muito. Quanta gente usa o trem? Muita gente. São 60, olha, sem passar pela Fernanda de Lima, são 62 mil pessoas. Sem passar pela Fernanda de Lima, imagine passando. Então hoje caiu. São 62 mil pessoas por mês. Então viria então caiu de 62 com o translado que tem hoje por causa do buraco da Braskem, caiu para 3.400 pessoas. Né? São números oficiais. E a passagem é cara, porque os meninos e tem um translado. Eles não vão pra escola. Eu acho que é isso aí, né? Porque se coloca... Agora é o seguinte, eu tô fazendo, para quem não sabe, gente, eu tô ajudando no adesivaço do nosso presidente. Estou doando o meu tempo lá. E do nosso presidente Bolsonaro, que também agora, junto com o nosso governador Collor. Então, adesivaço dos dois. E a gente está fazendo todos os 102 municípios. E eu vejo a linha ferroviária sucateada, com asfalto por cima, mato cobrindo. E aquilo ali poderia estar sendo feito um turismo ali. O que é que você mesmo, que é o cara do turismo, eu acho que é o amigo mais próximo que eu tenho que tem relações com o turismo, pode explicar melhor o quanto isso ia mudar o nosso estado. Com certeza, ia valorizar o centro das cidades. Isso ia fomentar
Fomentar, sem dúvida, fomentando aí os empresários, a economia dos empresários, trazendo emprego direto e indireto. Pois é. Aqueles caras que vendem no ônibus poderia estar vendendo no trem. Também. E o cara compra, porque senão vem ouvindo ele de São Lourenço até Maceió. Entendeu? Então todo mundo ia comprar. Sem dúvida, meu filho. Entendeu? E o trem também, ele fazia esse rota dia de domingo também. Mas aos domingos que o pessoal podia trabalhar, até para o pessoal ir ao mercado trabalhar, levar o produto, não tem mais. Até não funciona aos domingos. Meu Deus. Então, eu tenho um projeto voltado... Veja, diante de tudo isso, o mercado, que sofreu muito com as enchentes, e não chegou nenhum político lá. Eu fiz uma visita lá, perguntando ao pessoal, e aí, chegou algum candidato aqui, algum deputado, para dar atenção a vocês e ver a situação que vocês estão passando aqui? Não, ninguém apareceu aqui. Então, pessoal, eu tenho esse trabalho aí, esse projeto voltado para o comércio, para o mercado, né, para que vocês não passem, não sofram mais com a situação. É necessário que chegue um político realmente de verdade, um deputado de verdade que queira realmente trabalhar junto com vocês para que melhore a economia aí do mercado. E o seu número, candidata? Deputada é Dilma, da Ótica 22200. É para ter uma visão melhor. Sim, já tem um slogan. Veja a vida com mais clareza. Para você enxergar o futuro com mais clareza. Veja a vida com mais clareza, mas é o meu slogan, viu? É isso aí. Veja a vida com mais clareza. Foi mesmo. Amanhã me lembra, tá? 6 números. Vai que... Bom, gente, Renato Bezerra, você está tanto tempo calado aí, Renato. Renato estava anotando umas coisas para não esquecer. Interaja, Eu Renato. tô vendo umas coisas do computador aqui. Fica à vontade aí. Fica à vontade, pode ficar à vontade. Show de bola. Meninas, a professora Vilma está voltando, né? Vamos ver a questão aí do cameraman. É porque o Bezerra esqueceu de mexer na câmera. Pronto. Olha o fio. É porque a professora Vilma foi no banheiro, gente, mas está voltando aqui. Ela estava com vergonha da gente falar, mas a casa tá caiu, ela está no do papo tempo no que ele ar. era aluno, que ela pegava no pé dele. Oi. Sorte sua, você não está mais em sala de aula. Glória a Deus. Aleluia. Excuse me. Gente, eu acho que eu ia fazer da vida dele um ano letivo do inferno. E quando eu falei da psiquiatria, não é brincadeira. Não somos todos nós, ele é o pior. Ele é o pior. Mas eu acho que é influência, porque vocês até então são... aparentemente normais. Normais, mas aí ele está influenciando negativamente. Eu acho que ele está colocando vocês no mau caminho. É melhor a gente cortar relações aí. Eu tenho pena do Douglas. Bichinho. Até pra então. quem não sabe, o Douglas aqui é o fotógrafo que está me acompanhando na minha campanha. É o meu. Como é o nome, Douglas? Cameraman. Não. Social Media. Nossa. Social Media. Chique, não sabe quanto foi que eu tô quebrando em casa pra pagar ele. Eu ia perguntar, meu filho, você acha que você vai receber? Você acha que você vai receber, meu bem? Vai não. Eu vendi o sapato que eu tinha. Ele não vai não. Eu vendi usado. No crediário ainda vendi, viu? Porque o negócio não é muito bom não, filho, pra A gente. TV do quarto dos meninos, passa os meninos pra jogar videogame. Vai não. Ele não vai não. Não vai não. Vai Pra não pagar a receber, primeira meu. semana aí Vai não do receber, meu meu filho. Vai social não. media. Olha, vocês não me lembrem desse detalhe. De quem? Do Dindim. Senão eu vou pra casa, vou dormir e não venho mais. Bora falar de coisa boa. Ah, não, já que você falou. Não. É um detalhe nosso. Eu lhe pego na rua. E eu? Na esquina. Foi eu que depositei pra tu nada, menina. Gente, O Renato quer falar alguma coisa. É sofrida. Campanha de pobre é triste. Sofrida. Olha, pensa. Olha, o Renato quer falar. Ser Olha, político Segundo a independente não é. produção, não entrar nesse assunto para que não vereis coisa que não tem. Mas olha, eu preciso pontuar uma coisa. Nós somos independentes porque, querendo ou não, somos 5 que trocam figurinhas. Ninguém aqui está concorrendo com ninguém diretamente. A gente está querendo... Somos parceiros. Somos aqui pra parceiros.
Companheiros não, vamos mudar esse assunto. Companheiros não. Parceiro. Eu falei parceiro. Que alguém aí disse companheiro e não fui eu. Ainda bem que não fui eu. Espera aí. Não, nada de companheiro não. Aqui é parceiro. Parceiro de parceria. Camaradas, né? Comunismo é camarada não, né, velho? O Renato gosta de trollar, velho. Você tá aqui. Ele dá a ideia, você pode falar. E o pior não é nada. Até eu aqui da galera. Não, e o pior é que eu olho pra cara dele e falo, camarada não. Olha, tá com a coisa na lua. Sociopata funcional dá os 3. Eu tô achando que o mais normal aqui é aquele que tá quieto. O Douglas. O Douglas? Menino. Daqui pro final da campanha você fala a mesma coisa. Eu amo a vida do Douglas. O Douglas é uma bênção na minha vida. Amém, Senhor. É uma bênção na minha vida. Amém. Mas tem hora que eu falo no grupo, Douglas, mas tu tava querendo o quê mesmo? Jesus. Sim, mas voltando. O que eu quero pontuar aqui é que nós somos em 5, contudo há outros, mas nós estamos oferecendo a vocês que estão em casa opções. Porque o que a gente precisa é mudar o cenário dos antigos políticos coligados aos novos políticos que mantêm as mesmas estruturas de passar para o pai, filho, mãe, papagaio, periquito, sobrinho, neto. É isso aí. Tem que cortar. Tem que acabar porque, com essa primeiro, velha política. nenhum de nós aqui tem vícios. Nenhum de nós aqui tem rabo preso com ninguém. De maneira nenhuma. Então, o que vocês precisam prestar atenção e fazer a tarefa de casa é compare, analise, investigue, ponha no Google, veja se tem processo, veja se tem denúncias, veja se tem escândalos. Procura, porque a internet está aí. Vou falar assim de uma forma bem clara. No meu tempo, era livro. Mas hoje a gente tem as mídias digitais que podem te ajudar. Então você tem aqui 5. Até umas horas, hein? Pois é, você tem 5 opções, fora mais 12, mais 20 para escolher. E eu ainda digo mais. Não vou dizer que outras pessoas de outros partidos não prestam, mas vocês precisam ver o que é que o partido defende. Isso. Porque, primeiro, aqui a gente defende liberdade de expressão, aliás, todas as liberdades individuais. A gente coloca a família acima de tudo. A gente coloca a pátria acima de tudo. Pátria. Porque eu posso dizer uma coisa, eu cresci com uma professora dizendo aqui, você é brasileira, você tem que respeitar e amar o seu país acima de tudo. Isso eu aprendi com 12 anos, e numa escola pública. Antigamente tinha professor assim, meio que esquerdista, mas era muito velado, porque muitos tinham voltado da França depois do período militar. E não houve golpe, porque eu conversando com a minha mãe, que é historiadora, ela confirma pelos livros que, na realidade, não houve golpe. Houve uma proteção do Brasil contra o comunismo na época. E aí, o que tem que levar em consideração? Na verdade, o golpe ele veio de dentro do parlamento. Dentro do parlamento e não dos militares. Então, vocês precisam estudar. Se olha, analise, compare. Foi dentro daquilo que era proposto e necessário que fizesse. Exatamente. Colocaram ordem na bagunça. Exatamente. E eu digo muito, eu falo muito para o meu filho, você tem professor A e B que defendem isso. Então você precisa prestar atenção e comparar. Vai investigar o que ele disse, vá para a internet, vá para o YouTube, procure. Cada palavra diferente que ele disser e que ele acha que é bom, vá observar, porque há um tempo atrás, um professor de sociologia de uma certa escola disse a ele que o socialismo era muito bom. No papel é belíssimo. Não, mas escuta só. É um verdadeiro conto de fadas. Então, aí ele falou assim, não, mãe, porque esses burgueses nojentos. Eu falei, espera. Vamos aqui acertar um detalhe. Quer dizer que eu passei a vida... Desculpa, eu posso falar palavrão não, né? Você pode, quem não pode é nós. Quem não pode é nós. No caso, eu passei a vida toda me ferrando de trabalho. Isso não é palavrão. Isso é palavrão. Não, fale pior. Fale pior. Eu passei a vida toda, dos 17 até hoje, me fudendo de trabalhar.
Ai, meu filho, pelo amor de Deus. Teria que desabafar. Não, pelo amor de Deus, mas eu tinha que falar. O Vilac teve uma hora aqui que ele soltou uma frase aqui que o pi começa do minuto 1 ao 59. Aí eu falei assim, quer dizer que eu passei a vida toda me lascando de trabalhar para você me chamar de burguesa só porque eu tenho um apartamento, um carro, posso comprar uma roupa diferente, comprar uma comida diferente. Espera aí, vou lhe mostrar o que é comunismo na prática. Isso. Vem cá. O que você tem no seu quarto aqui? Aí ele começou a pontuar. Não, eu tenho, assim, vamos pegar tudo e dividir. Ele, não, mãe, vamos. Você tem um notebook, você tem um smartphone, você tem um PS não sei das quantas. Eu nunca sei o que PS é, tá? Eu sei que é PS. Lula PS. já disse aí, né? E você, além de tirar, limitar, né? E o que ele tem limitar. Isso. Aí eu falei assim, o que você tem extra? Aí ele, não, eu tenho tanto. Pronto, você vai pegar um de cada. Vai pegar 2 cuecas, porque você usa uma e lava a outra, 2 blusas, usa uma e lava a outra, e um sapato só. O restante tudinho eu vou doar. Ué, mãe, é assim que funciona. Comunismo. Porque enquanto você tem os preguiçosos de plantão, os safados de plantão, que não têm competência para ter o que você tem, querem usufruir do que você tem. Deixa de ser besta. E aí eu digo para os meus alunos a mesma coisa. Analisem. Quando você escutar uma pessoa dizer assim, não, porque fulano é genocida, porque é um fascista, vá para o livro, vá para o Google, vá para vídeo, procure saber o que é. Porque depois você... Que é genocídio. São verdadeiros isso, porque hipócritas, depois você né, vai gente? ver que é só uma falácia. E aí você não vai... passa disso. Não passa disso. E aí eu faço mais um... Tem uma pessoa que disse assim, eu não sei como é que você pode defender um governo de neoliberalista, que é um genocida, que não sei o que. Eu falei, meu filho, espera um pouquinho. Eu prefiro defender isso a defender bandido, ladrão, estuprador, corrupto. E ainda mais, se você acha que a sua filha pode ser estuprada e você ficar com pena do estuprador, leva para casa. Sim. Porque eu tenho certeza que se alguém mexer com o meu filho ou com uma das minhas sobrinhas, no fato... Pode ter certeza, presa, assim, eu vou ser presa de uma forma mais elegante, mas que eu mato o infeliz, eu sou capaz de fazer. Porque ainda bem que eu tenho um diploma debaixo do braço. Gente, porque pelo menos eu vou separada. Agora, o que vocês precisam prestar atenção é nesse discurso vazio, hipócrita, porque na hora, por que professor comunista que trabalha comigo prefere um smartphone, um carro importado e viaja para os Estados Unidos? Sim. Vai para Cuba, porra. Vai para Venezuela. Vai pra Cuba que pariu, cara. Ou senão você simplesmente pega o que você tem em casa e dê para os nossos irmãos venezuelanos que tá ali. Isso. Porque não existe a pessoa olhar para minha cara e dizer que comunismo é bom. Porque se for assim, deixa o seu filho crescer, deixa o seu filho estar no ventre e ele nascer sem sexo. Porque é o que eles pregam. Deixa a sua filha chegar lá e dizer assim, pai, hoje eu sou homem. E você querer um neto? Deixa o cara dizer assim, não, eu vou matar. E a confusão que causa na mente da criança, gente, né? Esses meninos que estão nas escolas estão completamente perdidos por falta de orientação. Por falta de dizer assim, olha, infeliz, não é assim não, funciona assim. Porque os pais, eu já conversei com alguns pais, e os pais têm a mesma idade que eu, ou mais novo. Aí diz assim, eu não quero tratar o meu filho da forma opressora que meu pai e minha mãe me trataram. Porra, mas você tem o que tem porque você foi oprimido, velho. É que foi oprimido. E não foi oprimido, não, sabe por quê? Porque você trabalha, sabe o quanto custa a sua mão de obra, você quer ter o melhor, então você não foi oprimido. Essa palavra opressão é que colocaram, inculcaram na cabeça o bendito Paulo Freire, com aquele negocinho, opressão aos oprimidos. Que oprimido é uma bexiga, porque eu simplesmente nasci, me criei numa comunidade simples. Os meus amigos de São Paulo daqui a pouco vão ver, viu? Aí eles vão confirmar lá no... Show de bola. Então, a gente nasceu numa comunidade pobre, ao lado, dentro de uma escola, do lado uma favela, do outro lado traficante, do outro lado prostituta, e ninguém deu para isso. Por quê? Porque tinha pai que orientava, o pai passava o dia todinho fora trabalhando,
Mas orientava. Aproveitando o Desculpa, gente. Já que a senhora está aí na sua explanação, dê suas considerações finais, que a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. 2 minutos. Não, 2 minutos é menos. Eu acho que eu já fiz tantas considerações aqui, minha gente. Mas o que eu quero pedir a vocês é o seguinte. Façam a 5ª competência do Enem. Analise, compare, selecione e escolha. E quando você fizer isso, você vai ter o poder de argumentar. Muito bem. O problema é que, se você não conhece, você vai pela cabeça dos outros, você vira um discurso vazio. E isso é muito importante que você mude. Porque, se você não mudar, a gente não tem condições de mudar a sociedade alagoana, muito menos o Brasil. E esses vermes que estão pipocando aí, principalmente quando você observa que tem gente no sinal pedindo comida, eles estão fugindo justamente daquilo que você acha que o professorzinho está certo. E não é. Analise, compare, selecione. Olha, só aqui, em uma única sala, você tem 5 pessoas. Nenhuma de nós aqui está concorrendo. 5 boas opções. 5, eu não vou dizer 5 boas, eu vou ótimas. São ótimas, porque eu entrei nisso porque eu acompanhei esse menino aí. Quer dizer coisa, viu? É. Passou perto. Era coisa. Mas olha, eu acompanho esse menino nas redes sociais. Eu comecei a acompanhar o Léo e ficava, puta merda. Eu queria poder fazer isso. E eu falava na sala de aula, olha, vocês têm que aproveitar o Instagram, o Face e seguir essas pessoas. Aí um aluno disse assim, se a senhora conhece tanto, se a senhora fala tanto, por que a senhora não entra? Não, porque a senhora não pode dizer que não gosta de política, porque a senhora está fazendo política em sala de aula. Aí eu, é mesmo, né, meu filho? Mas não vai ser para agora, não. Deixa eu terminar a faculdade de Direito. Mas eu estou na metade. Professora, desculpa, eu faltei aula hoje, viu? Mas... Boa causa. Uma boa causa. Vai ter atestado não, viu? Mas o atestado é dele, tá? Ele não é muito normal, então ele contagia. Ele contagia as pessoas, viu? Mas... Acabou com o programa agora. Mas, em todo caso, gratidão por tudo. Obrigada pelo convite. Meninas... Que tenhamos boa sorte e que as pessoas comecem a acordar a partir de agora para que possam escolher um Caio Fragoso da vida, né? Uma Edilma, não vou dizer Edilma da ótica, porque senão vou lhe limitar, mas uma Edilma que trabalhe pelo comércio, que trabalha pelo servidor, que trabalha de forma honesta e trabalhadora, representando todas as categorias, que tenha uma irmã, eu não sou assim fervorosa, mas assembleana, mas eu sou cristã e assim eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, mas eu uso na prática, eu não a tenho memorizada. Então tudo que ela disse eu conheço, mas eu não sei quem disse, quem falou, porque o que fica registrado na minha memória hoje é só a exemplificação. Então eu a coloco em prática, entendeu? E uma dona de casa deixar os filhos, deixar marido para vir discutir política, isso é sinal que você que está aí em casa também pode. Não é uma professora, não é um jornalista que vai fazer isso por você. É você que vai sair do seu comodismo para vir discutir política com a gente aqui. Muito bem. Tá? Faça o convite. Perturbe esse menino que ele vai lhe chamar. Assim como eu perturbei, ele me chamou. Show de bola. Eu só queria complementar a fala dela, da professora Vilma. Eu também saí da minha zona de conforto, podia também estar em casa, eu tenho um bebezinho que amamento, que eu já coloquei logo no início, mas nós não estamos aqui falando do político, com raiva dos políticos, não. Porque o culpado de tudo isso somos nós que votamos as pessoas erradas. E eu tive conversando com uma pessoa por essa semana, ela disse, não, porque o candidato fulano de tal deu emprego para minha filha, deu emprego para fulano, gente, acabe com isso, para de egoísmo. Não pode pensar assim, tem que pensar no bem comum. Exatamente. Né? Pensar no bem coletivo. Ter um emprego, mas pagar mais caro. 2 tem um emprego, 3, 4 tem um emprego, vive uma vida mais ou menos, enquanto milhares de pessoas estão aí nas ruas, não tem emprego, está sofrendo. Então, faça essa reflexão e vote certo. Show de bola. Escolha aqui entre os 4. 5. Professora, diga o seu número, só faltou isso.
Desculpa, mas se você chegar nesse negócio, diga de novo, fale de novo. Tá. Quem faz isso é o Alpes. É com ele que eu estou falando. Sou professora Vilma, deputada estadual pelo PL, meu número é 22120. Não, mas é porque você foi fazer... repita, por favor. O volume estava baixo. Repita. Você vai levar um tapa também, viu? Olha, normalmente na sala de aula, quando eu amo meus alunos, tá aqui. Não faz isso. Faço, eu dou aquela puxadinha de orelha, eu chego, dou aquela apertadinha. Minha mãe fazia isso. Entendeu? E assim, minha mãe. Não tem palmatória, porque Vilma, depois que eu aperto, eu dou um beijinho. Digo, você é tão especial. Minha mãe fazia, fique quieto. Não. Ela Não mordia assim, não. nos dentes assim, ela fazia assim com as unhas assim. Fique quieto. Não, as unhas é só um disfarce, né, meninos? Que eu coloco assim na cabeça e vou apertando. Você é uma maravilha. Ele, professora, pelo amor de Deus. Ela faz profetizando também, gente. Aí eu digo, olha, eu estou fazendo isso porque eu te amo e eu sei que você consegue chegar além. O professor disse que eu sou uma maravilha. Aí agora ele tá sabendo a verdade. Pegou 5 pontos na cabeça. A professora me deu 5 E o pontos. sangue escorrendo pela testa. Assim. Agora a porra só fala metade. Deixa eu ser breve aqui rapidinho. Sabe como foi que A eu última conheci? 2 minutos da senhora foi 5. Não, Bora, vai. Não, eu vou ter que dar esses 2 minutos também para as meninas também. Camila. Sabe como foi que eu conheci a minha madrinha de casamento? Sim. Porque eu dei uma livrada na cabeça do filho dela. Aí o filho reclamou com a mãe que tinha apanhado da professora. Aí a professora, ela veio conhecer a professora já. Mulher, que coisa linda, eu tô te conhecendo, que maravilha. Eu comecei a beijar A mãe. E aí ela falou, eu queria saber por que você bateu no seu filho. Porque o seu filho tem 5 meses que me enrola, não faz as atividades, tirou 0 na prova, eu dei o trabalho de recuperação, ele não fez, e ele disse que a culpa era do trabalho. Aí ela falou assim, você vai apanhar dela aqui e quando chegar em casa a gente conversa. Aí foi a gozação na sala de aula. E até hoje ele já cuidou do meu filho. Ele deve estar com um monte de palavra no juiz, ainda não? Nada. Ele hoje terminou de servir o exército, né? Aí agora está fazendo enfermagem. E todos aqueles que eu puxo a orelha, que eu dou aquele beliscão, que eu dou aquele empurrãozinho. Toma um rumo. Tomam um rumo. Eu tenho aluno professor que trabalha comigo. Maravilha. Show de bola. Camila. Vai, Camilinha. A Vilma falou tudo. Tem várias opções, né? Mulheres aqui maravilhosas, que eu sempre elogio elas. Elas são inteligentes. A Camila é um amor. Batalhadoras. São mulheres que estão à frente das suas casas. Eu tô né? vendo que eu não vou pedir voto pra mim mesmo, não. Vou botar essas mulheres pra fazer meu horário. Pode botar, meu filho, pode 5 botar. opções, tá contando com o Caio A gente também. dá conta. E também tem os outros candidatos, né? Então, assim, essas eleições, eu costumo dizer, e eu falei hoje para uma vizinha minha, vocês têm opções. Opções vão ter. Esse ano é a eleição. Então, assim, a base hoje é a gente eleger o nosso presidente Bolsonaro. O objetivo é eleger ele. Reeleger Nosso ele. governador 14. O nosso governador, né, que é alinhado com o nosso presidente. Isso. E depois os deputados, os senadores. Lembrando, Caio e Renato. Que a gente vamos dar o recado que eles deram há 2 anos atrás. Fiquem em casa. Porque é esse que muitos deputados, senadores, governadores, né, fizeram com os trabalhadores, fechando o comércio, ficaram em casa. Muita gente passando fome, teve gente que se matou. Perdeu o emprego, depressão, ansiedade. Só mazelas. Só mazelas. Então, assim, é a hora de vocês, eleitores, refletirem e digam a eles, fiquem em casa. Muito e opção, vocês vão ter, com certeza, analisem os projetos, analisem a vida pessoal dos candidatos. E é isso. E eu estou aqui também na frente. E eu já disse, eu vim até dizendo meu esposo no carro, que se eu não ver que eu não tenho chance, eu vou ajudar a quem tem. Eu, Camila, vou lutar por aquela pessoa, para que aquela pessoa esteja lá. Amém. Independente de quem seja. Ou eu, ou a Cássia, ou a Edilma, ou o Caio. Então, assim, a gente está junto para somar, de verdade. Exatamente. Eu estou nessa para realmente somar. E eu quero ver Alagoas
diferente. Glória a Deus. E o seu número é, candidata? 22.221. Aos políticos... Repita, vá, repita. Repita, vá. Você queria repetir, eu tô ligado. Você queria repetir, foi combinado, vá. Eu vou repetir. 22.121. 22.121. Ó, deixa eu só dizer uma coisa assim que fica mais fácil. Olha só. Para o público povão, massa, aquela massa e tal, é bom você falar o 22 e o número pausadamente. Pronto, eu tava falando 22 mil, fui corrigido, tá? E hoje eu falo 22.000, tá? Isso fica mais fácil, tanto você não erra, mentalizar, quanto né? também você faz com que as outras pessoas também memorizem mais rápido. E o Caio aproveitou a situação, né, pra falar o número dele. Muito bem. Tá certo ele. Foi só um exemplo, gente. Caio Fragoso, para o deputado estadual. Tá certo. Tá certo. É 22.120. Isso. Muito bem, então é 22.120. O seu, né? Porque o meu é 22.000. O seu... E o meu 22. De novo. 21. Como é que é mesmo, Caio, o seu número? O meu é 22.000. Deputado estadual. Repita. 22.000. Mais uma vez. 22.000. 22.000. Bem rápido agora. Gente, o programa é de vocês, não é meu, não. Vai, Camila, repete o teu número. Apele o que o Renato faz com a gente. E é? E tadinho do Vou Renato fazer tá uma calado música ali o igual a do tempo Jota todo, Rato. rapaz. O meu número é o 22.121. Glória a Deus. Mas repita de novo que você atrapalhou, vá. 22.121. Ué, tá, Ô, ficou mais Glória. rápido. Ficou mais rápido. Fica à vontade, Cássia. Bom, Suas eu considerações. quero... Pelo texto, vou-me embora. Não. Tem condições, Não. minha filha. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero fechar assim, eu falei muito assim, bati na tecla cristã, foi o que ficou mais ressaltado aqui. O leque é grande, viu, gente? Eu estou aqui para abordar tudo. E esclarecer o seguinte, apesar de ser de direita, ser conservadora, eleita deputada estadual, o gabinete vai estar aberto para todos. Entendeu? Estamos para ouvir queixas, ouvir soluções. Todos ficam fora, né? Quem entra é quem vem. Mas o que eu quero trazer aqui, eu quero fechar com a palavra de Deus. Tem um versículo em Provérbios 29:2 que diz que quando os justos governam, alegram-se o povo. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. E até hoje, aí são as palavras que eu escrevi baseada na minha base, que é a Bíblia, e na realidade do nosso país. Até hoje, nosso país geme pelas consequências da má administração e roubos de gestões passadas. E levará muitos anos para que o nosso país se restabeleça e só será possível isso acontecer se as velhas raposas não voltarem ao poder. Verdade. Então fica aqui o nosso compromisso de renovação na política, tanto do Estado, quanto do governo, quanto do Senado e da Câmara dos Deputados Federais, gente. Vote certo. Para deputada estadual, Cássia Maria, 22777. Show de bola. Eu pensei que ele ia falar Caio Fragoso. 22, ainda fiquei esperando 0. Vamos agora com a Edilma. Fica à vontade aí para dar as considerações finais, Edilma. Muito bem. Oséias 4:6 fala: meu povo se perde por falta de conhecimento. E muitos têm se perdido exatamente por falta de conhecimento. E, em nome, eu representando aqui todos os empresários, todos os segmentos, refresca a memória, como a Camila colocou, lembre do lockdown, fechamento de comércio, o quanto sofremos, né, com o fechamento do comércio e ninguém viu o deputado chegando a nosso favor, eles foram omissos. É bom lembrar, qual foi o deputado que chegou no centro, que chegou na sua loja, no seu comércio, para dizer, eu estou aqui para somar com você. Então, nós do segmento óptico, nós abrimos o comércio, acho que ficamos 7 dias apenas fechado, nós fizemos o ofício, a União faz a força, né? Então, o optometrista, juntamente com os óticos, nós fizemos um ofício e com delicadeza, com muito carinho, a gente, o governador liberou as óticas, porque também o serviço é essencial, assim como farmácia. Né? Então, eu estou aqui representando todos os comerciantes e vamos junto, vamos somar aí, vamos dar o voto aí para quem realmente quer fazer a diferença e trabalhar
somando e fazendo bem a todos os comerciantes aí a nível estadual. Seu número? É Dilma 22200. É Dilma, para deputada estadual 200. Ela quer repetir, vote certo. Repita, repita. É Dilma 22200. Quero usar agora a frase do nosso presidente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Muito bem. Show de bola. Muito obrigada. Quero agradecer. Alpes, Obrigado, se viu, despeça gente? do nosso público e das meninas que vieram hoje. Exatamente. Agradecer a vocês, vou parabenizar vocês primeiramente pelo a grande coragem que vocês têm, né? Porque é o que o Brasil precisa, de pessoas corajosas que se disponham a concorrer para que, de fato, haja uma mudança. Então, vocês, de fato, são umas guerreiras, né, que se dispõem para a sociedade dar voto a vocês, incluindo o Caio, galera. O marido tão brabo olhando pra cá me ameaçando. tá no finalmente. Tem já. Tem 2 maridos ali, e hoje que ele olha e fala. Renato! Não, mas não terminei não, filho. Os Minha, caras estão com pressa lá. É o meu pescoço que tá em jogo. Mas é isso. Vocês estão de parabéns. Deixa eu falar, Renato. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Caio, Dilma, Cássia, Camila e Vilma. Show. Parabéns. E os outros demais lá do PL, né, que compõem 25 candidatos, estão de parabéns. E vamos em frente, agradecer ao público que está assistindo aí. Não esquece de dar o joinha, não esquece de compartilhar. Vocês têm o dever de compartilhar em massa, porque vocês estão se apresentando, né, no podcast. Isso aí é um papel, um dever de vocês, fazer o corte e mandar para os seus familiares, amigos e compartilhar para a família conservadora. Show, né? de bola. Então, obrigado, família conservadora, e até uma próxima. Obrigado, gente! Renato Bezerra, dê suas considerações, irmão. Lembre-se que é seu pescoço que está em jogo. Tchau, até quarta-feira. Então, 22, gente. Gente, então, muito obrigado por ter ficado até o final desse programa, a gente enchendo aqui o teu saco, né? Obrigado aqui às meninas. Meninas, a gente brinca bastante, mas é assim que a gente leva informação para o nosso povo. A gente brinca, né? Aquela coisa pesada, a gente tira a onda. É porque né? você não conhece, Me né, a gente? qualquer brincadeira com vocês. Desculpa a brincadeira. Desculpa qualquer tipo de brincadeira. Muito obrigado por terem vindo. Desculpa a demora do nosso programa, nossos equipamentos. Atraso meu, né? Mas foi mal, desculpa. Tava jogando dama. Ó, olha só. Gente, obrigado. Segue todo mundo. Nós temos Renato Alpes, Caio Fragoso, Acorda Maceió, Dilma Alúnio. Nós temos também Cássia. Cássia.maria 22777. Cássia.maria 22777. É o meu arroba. Pronto. Camila Bezerra _Costa. Camila Bezerra _Rocha. Costa. Rocha não, acaba esse negócio. De Costa nada. Vamos lá. E @professora Vilma, não é isso, professora Vilma? @professora Vilma Silva e Renato Bezerra ou Patriotismo Alagoano. Gente, segue também o Papo no Ar no Instagram. E outra, não se esquece de dar o joinha e também de se inscrever no canal. Que Deus abençoe vocês e até a próxima quarta-feira. Tchau, obrigado. Tchau.